convite para os servidores que quiserem participar, acompanharem com a gente, tá? Também queria avisá-los que nós vamos gravar a apresentação, Ronaldo, se não tiver nenhum problema para você, porque sempre tem algum conselheiro que está ali envolvido na rotina, não consegue acompanhar, assim pode ter essa oportunidade de assistir depois, tá bem? Márcio, o que você acha? Esperamos mais uns 5 minutinhos? Eu estou vendo alguns conselheiros não estão. O que você acha melhor? Como de praxe, vamos aguardar mais 5 minutinhos, Cláudia? Tudo bem, pode ser. Ronaldo, nós tudo bem? Em 18. Isso, sim. Perfeito. Então, vamos combinar 14h40? Daí, acho que dá tempo de todo mundo ingressar e daí a gente já começa. Okay. Obrigada, pessoal. Imagina.
pessoal. Imagina. Bom, pessoal, já deu o horário que nós combinamos, né? Então, posso iniciar, Márcio, os conselheiros? Sim, com certeza. Legal. Então, boa tarde de novo a todos. A gente está aqui com o Ronaldo, da empresa LDB. Ele vai fazer hoje para nós a apresentação do relatório de ALM do IPREJUM. Esse relatório nós elaboramos anualmente. É um relatório importante para a gente conseguir fazer a política de investimentos do ano seguinte. E essa política precisa ser aprovada nos conselhos, né? Então, é importante os conselheiros entenderem os conceitos, né, das recomendações que estão aí na LM, porque isso vai aparecer depois quando a gente discutir a política. Então, estão presentes aqui na reunião alguns membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, servidores do IPREJUM, o Ronaldo, eu vou dar a palavra a ele agora, e o Marcelo também, que acompanhou todo o trabalho aí com o Ronaldo. Se surgirem dúvidas, vocês podem ir perguntando, né, perguntar para o Ronaldo, para o Marcelo, e essa reunião vai ficar gravada, tá, pessoal? Para quem não conseguiu assistir, assistir depois. Então, Ronaldo, muito obrigada, viu, por ter acessado. Eu vou fechar aqui, fica à vontade para projetar, explicar. Muito obrigada. Tá ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Prazer em falar com vocês mais uma vez. A gente vai tratar de um assunto de suma importância, que é fazer a apresentação do estudo de ALM. Eu vou passar alguns slides, vou explicando slide a slide, a metodologia, como funciona, e vocês ficam à disposição para querer abrir o microfone, querer fazer alguma pergunta, interceder. Não deixa para o final, não. Pode fazer quando eu estiver explicando, que eu prefiro, para a gente aí não perder o âmago da discussão. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um segundo. Por gentileza, alguém pode me dizer se compartilhou certinho? Sim, compartilhou. Sim, Ronaldo, está Tá, compartilhando. ok. Obrigado. Então, vamos lá. O que é o estudo de ALM? ALM significa Asset Liability Management, ou seja, o management é gerenciar o liability que o atuário fez a previsão. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente qual é essa previsão que o atuário fez do fluxo de receitas menos despesas e, consequentemente, aquilo que pode estar protegido, aquilo que precisa proteger. Esse é um grande ponto, um grande facilitador que o ALM nos fornece. Tendo em vista o asset, ou seja, o portfólio, a carteira do IPREJUM, a gente pega a carteira de fechamento do mês, consequentemente, a gente vai fazer, diante do modelo, o que pode ser combinado, qual que é a melhor alocação, por trás se diz asset allocation, qual que é a melhor maneira de combinar os ativos com o menor grau de risco para fazer frente ao passivo que o atuário fez a previsão. Trazendo para o português, nada mais é do que gestão integrada de ativos e passivos. De um lado, você tem a carteira com todos os ativos e riscos financeiros. Do outro lado, você tem o passivo com todos os riscos atuariais, hipóteses, premissas que o atuário trabalhou na avaliação atuarial. E a gente vai dar na mão do modelo matemático, modelo este desenvolvido por Harry Markowitz, lá em 1952, quando ele estava fazendo a dissertação de doutorado na Escola de Chicago, que é considerada uma das melhores escolas de economia do mundo. Ele acabou sendo laureado em 1990 com o Prêmio Nobel, justamente por essa teoria do portfolio selection, ou seja, a partir do momento que eu introduzo fatores de risco, eu diversifico as classes de ativo, ele provou que ao acrescentar classes de ativo, fatores de risco novos, eu gero uma diversificação e o risco do portfólio como um todo não é a soma individual do risco de cada ativo, porque existe a correlação e, consequentemente, a covariância, qual é a relação de risco entre duas variáveis aleatórias. Esse modelo é consagrado mundialmente, só para vocês terem ideia, os fundos de pensão já o utilizam praticamente aí há umas 3 décadas, se não mais. Os regimes próprios, desde 2018, vêm utilizando essa modelagem. Para vocês, se eu não me engano, acho que é o 6º estudo de ALM seguido que a gente faz,
e vocês foram um dos pioneiros lá desde 2018 a fazer o primeiro estudo, e vocês vêm pautando a carteira, a gestão da carteira, tendo em vista muito aquilo que o LM menciona, aquilo que ele instrui. E a gente vai ver justamente isso. Primeiro a gente vai mostrar o diagnóstico diante dos títulos públicos, aquilo que vocês já têm, que já fizeram lição de casa, e aquilo que ainda pode fazer. Depois a gente faz o diagnóstico em cada um dos segmentos, para ver se eu posso aumentar, se eu posso diminuir, ou seja, lapidar a carteira. A carteira de vocês já está super bem gerida, já está no norte, já tem uma rota a seguir, só que a gente vai lapidar, ou seja, ver aquilo que ainda a gente pode melhorar um pouquinho, ou diminuir, diante do cenário econômico atual, não só interno, não só olhando o Brasil, mas principalmente olhando lá fora, que as oportunidades estão muito boas. Tá? Primeiro ponto que tem de muito importante, e isso vocês vêm fazendo lá desde 2018, quando foram realizadas as primeiras compras das NTNBs, a NTNB ela tem uma razão, ela existe por pagar IPCA mais um cupom percentual ao ano. Só para vocês terem ideia, esse cupom percentual ao ano está chegando muito próximo de 7% real. Está lá 6,6%, 6,7%, 6,8%, sendo que vocês têm uma necessidade na política de investimento, uma taxa de 5% real. Ou seja, pensa no seguinte, se eu consigo comprar 6,5%, 6,8%, e eu subtraio a minha necessidade, eu necessariamente vou gerar um pouquinho mais de 1,5 ponto de gordura, 1,5 ponto esse que eu vou fazer o ativo estar andando numa velocidade maior que o passivo. Então, consequentemente, essa diferença do ativo vai ajudar a diminuir passivo. Se eu diminuo o passivo, consequentemente, eu estou falando em diminuir déficit. Diminuindo o déficit, eu vou ter que bater na porta do prefeito para pedir menos dinheiro para equacionar o equilíbrio atuarial, plano de equacionamento. Se eu peço menos dinheiro para o prefeito, consequentemente vai sobrar mais dinheiro para o prefeito utilizar em outras áreas do município. Então, pensar em fazer uma gestão pautada em título público, proteger a carteira, tirar volatilidade, deixar de pagar taxa de administração para os bancos, mais do que tudo isso, eu vou estar pensando de ter um município melhor, olhando aí meus filhos, olhando aí meus pais. Então, esse é um grande ponto, mas aí você pode dizer, Ronaldo, mas a inflação no Brasil, no momento que o Brasil não vai bem, ela pode degringolar, ela pode subir muito. Mesmo nesse contexto, que seria um cenário muito ruim para o Brasil, a inflação explodindo, você vai receber a inflação, porque você está aplicado na inflação. Você vai receber o IPCA. E, consequentemente, na hora de pagar o IPCA, o índice de inflação, você neutraliza. Então, se você fizer IPCA menos IPCA, vira zero. Ou seja, você está fazendo um hedge natural, uma proteção natural da carteira, levando em conta título público federal, que é aquilo que é tido no mercado com o menor grau de risco. Né? Então, no primeiro momento, parece ser muito inteligente ter na carteira título público, NTNBs, e principalmente utilizar o critério de marcação na curva. Ou seja, eu vou adquirir o título, no dia ele tem uma taxa que o mercado está negociando, como eu mencionei, vamos supor que seja 6,5%, esse 6,5% é ao ano, eu vou ter essa taxa de 6,5% ao ano até o término de vencimento do título, até o termo, quando acontecer o vencimento, e, consequentemente, eu tenho a taxa garantida. Não vou ter oscilações no dia a dia, não vou ter a volatilidade que teria se eu tivesse investido em fundos atrelados a IMAB, onde existe o efeito da marcação a mercado. Tá? Então, já a gente vai mostrar qual que é o passivo, de que maneira vocês podem estar neutralizando o passivo. A gente fala da palavra imunizar, que é proteger, rediar, né? Fazer a proteção, e, consequentemente, aquilo que ainda poderia estar fazendo como lição de casa. Ok? Próximo ponto. Como tudo isso é analisado? Então, a gestão de ativos e passivos permitirá avaliar as projeções dos riscos atuariais e financeiros. Então, vamos olhar de um lado os riscos atuariais e buscar os objetivos. Então, primeiro ponto. Lá no passivo, o que o atuário fez? No fluxo, ele mensurou a necessidade de caixa. Então, obviamente, ele precisa dizer quanto que é a possibilidade de desembolso, tendo em vista o pagamento de aposentadoria e pensão de cada um dos servidores que já estão aposentados. E aí a folha do Instituto, isso tem a ver com a projeção de reservas matemáticas de benefícios já concedidos.
Por outro lado, existem as projeções de reservas matemáticas de benefícios a conceder. O a conceder é você que está na atividade, você tem aí as suas características. Quando você pisou o pé na prefeitura, quanto de idade você tem, quanto já contribuiu, diante das regrinhas que existem, quando que você possivelmente se torna elegível para se aposentar. Aí, a partir dessa data, vai perdurar pela expectativa de vida da data que você tem, pagamento de aposentadoria, e lá na frente, quando acontecer o óbito, o evento morte, se dependente tiver, o fluxo não cessa, ele vai permanecer ainda o fluxo de pagamento de pensão para cônjuge ou dependente, se existir. O atuário fez a lição de casa e nos forneceu o fluxo que a gente vai mostrar daqui a pouco. O objetivo, então, do estudo, tendo em vista o fluxo atuarial para proteger, a gente tem 3 principais pontos. Primeiro, a parte do ativo precisa controlar a liquidez. Eu sempre tenho que ter dinheiro vivo para estar honrando o pagamento dos benefícios todo mês, e aí, obviamente, todo ano e todos os demais anos de décadas para frente. Tenho que acompanhar a razão de solvência. Falar em solvência ou razão de solvência, razão é fração. Eu pego o ativo dividido pelo passivo, esse número tem que dar maior ou igual que 1. Se der um número igual a 1, está me dizendo que o que eu tenho de ativo é igual ao que eu tenho de passivo, eu estou equilibrado. Se der um número maior do que 1, que seria bom, está dizendo que eu tenho mais ativo para fazer frente àquelas obrigações daquele passivo atuarial. O que não pode ocorrer, eu deixar que aconteça de a razão de solvência dar um número menor que 1, 0,7, 0,8, 0,9. Por quê? Porque aí está me dizendo que o passivo é maior do que o ativo. E, consequentemente, essa situação é muito ruim, é prejudicial. E, por último, eu preciso buscar a projeção de retorno da carteira, que é aquele 5% que a gente acabou de ver. Qual que é a carteira que, combinada, vai conseguir buscar aquele retorno esperado com um menor grau de risco. Qual que é a estrutura do LM? Pensa como se fosse um grande liquidificador, onde dentro do liquidificador eu vou colocar a carteira, com todos os fundos e títulos públicos que eu tenho. Vou pegar o fluxo passivo que o atuário fez a previsão e vou olhar as partes do cenário econômico. O cenário econômico, para vocês terem ideia, a gente faz 2 abordagens que são importantes. Primeiro, de hoje para trás, eu utilizo mais de 14 anos de retornos diários dos benchmarks que a gente utiliza no modelo. Cada benchmark vai traduzir um segmento da resolução 4963. E por que 14 anos? Eu pego 14 anos para trás porque a data de 31/12 de 2010 é quando passa a existir o índice, o benchmark IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Como ele é representante da categoria de fundos imobiliários, que é um dos segmentos da resolução, a partir dali para frente, existe já a vida de todos os outros benchmarks. Então, a gente pega desde essa data, e aí, ano a ano, a gente vem atualizando os dados, para que a gente tenha aí, hoje é fato, mais de 14 anos de dados diários. E aí, o que eu faço? Eu estudo o risco dessa série histórica de cada parâmetro, qual que é a oscilação, a volatilidade, a distorção de preço que cada parâmetro teve. Imagina só, CDI e Selic, que oscila, tem risco, tem, mas é pequeno, e tenha um nível de oscilação desse tamanho. Essa amplitude de risco. Quando eu olho um IMAB, a amplitude de risco já aumentou. O preço oscila mais. O preço oscila mais, tem mais volatilidade, tem mais risco. Pensa na bolsa local, a amplitude de risco já é bem maior. Eu tenho mais volatilidade, eu tenho mais oscilações de preço. Então, através desse dado histórico, eu analiso o comportamento de risco, passando por demais e diversas crises ou pós-crises, né, diante de mais de 14 anos aí de dados, e de hoje para frente a gente respalda olhando o Boletim Focus do Banco Central, que é um importante documento, onde mais de 100 instituições financeiras enviam toda sexta-feira as principais previsões das variáveis econômicas, e ele faz um compêndio, e na segunda-feira ele divulga e publica para todo mundo fazer o acesso. Tá? Tem só um detalhe, né? Quando você olha o que saiu segunda-feira agora, uma conclusão muito triste. A gente está com a Selic para chegar final de ano a 11,75. A gente está com a Selic a 11,25. O mercado meio que estima que teria aí na última reunião de dezembro mais meio ponto percentual. Só que, para final de 2025,
O relatório Focus já está mencionando 11,5. Então, se eu chego no final desse ano a 11,75 e eu acredito que final do ano que vem venha a 11,5, eu pensar que eu vou passar um ano inteiro para ter uma redução só de 0,25, é como se nada tivesse acontecido. É eu ficar ainda com praticamente um ano para frente, olhando um cenário de muita taxa de juros, aonde a renda fixa e a classe de não ter risco vai me dar muita rentabilidade, né? Vocês veem que o mercado está de ponta cabeça, ele virou, porque eu preciso buscar rentabilidade, mas necessariamente pelos livros de finanças a gente tem que assumir risco. Só que o mercado virado de ponta cabeça, ele me fornece exatamente o contrário. Eu não assumo risco, ou risco muito baixo, e é ali que vai estar o retorno, principalmente em fundos atrelados CDI e Selic. Ou, principalmente, pensar em comprar título público e marcar na curva. Então, é diante desse contexto que a gente vai fazer o ALM, vai bater no liquidificador para fazer a otimização, otimizar a carteira. O que é otimizar? Otimizar é buscar o ponto ótimo entre risco e retorno. Qual é a carteira que, com o melhor retorno, para buscar o seu objetivo, consegue te entregar com o menor risco. Com isso, eu mitigo o risco de liquidez e mitigo o risco de solvência. Perfeito? Vamos dar sequência, então. Estamos indo já do meio mais para o final. Essa é a parte da matemática aiada do estudo, né? Aqui é a matriz de covariância. Vocês podem ver que o benchmark MSCI, que é o do Morgan Stanley All Countries, é um benchmark que ele tem covariância negativa e baixa com os demais parâmetros, principalmente do mercado local. E uma outra classe de ativo que mostra uma covariância pequena é S&P 500. Então, traduzido S&P 500 pelos multimercados e os fundos de investimento no exterior através do MSCI e AC, são duas classes de ativo que, pela matriz de covariância, a gente vê que existe uma covariância negativa ou baixa. Então, por trás, existe uma correlação negativa ou muito baixa. O que quer dizer isso? Ter correlação negativa é, num contexto, por exemplo, e depois a gente vai ver que o exemplo acaba virando a pura realidade, tristemente, a pura realidade. Se eu olhar aqui Brasil indo para lá, não indo bem, e eu olhar mercado americano indo no sentido contrário e muito bem, eu tenho uma correlação negativa. Enquanto um vai para um lado, para uma direção, o outro vai para outra direção, né? E é exatamente o que vem acontecendo com o Brasil. Cenário interno, cada dia pior. O governo estruturalmente não faz a lição de casa. O mercado vem implorando para apresentar pacote de redução de custos. É tudo muito não levado a sério, muitas vezes com ironia, e aí, consequentemente, o mercado penaliza, a curva de juros estressa, a curva de juros sobe muito, o risco Brasil sobe muito. Quando sobe muito, o que acontece com o real? Vai lá para baixo e, consequentemente, o dólar sobe e sobe bastante. Importante dizer que o dólar subindo bastante, essa classe de ativo, que é o MSCI, investimento no exterior, a maior parte dos fundos não tem hedge cambial, o câmbio é livre. Então, nesse momento de um Brasil ruim, onde o real é pressionado, onde o dólar aprecia, eu pensar em ter aumento nessa classe de ativo ou estar exposto a variação cambial parece ser muito interessante, como se fosse aí outro lado de um hedge natural da carteira. Proteger diante de um real que não teria aí uma boa repercussão, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai aplicar esse modelo lá na carteira de vocês. Aqui está a fronteira eficiente de Markowitz. Vocês terem ideia, ela gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos, 13 possíveis carteiras como solução para o plano do Iprejum. Só que, para buscar 5%, pelo gráfico vocês podem ver, ó, essa carteira aqui, ela vai me dar um retorno um pouquinho maior que 5%, está vendo, de rentabilidade real? Com um grau de risco um pouquinho menos que 3,4%. Essas três carteiras anteriores não servem como solução. Por quê? Porque sequer chega naquela necessidade que eu tenho, seria dos 5%. Só que aí você pode dizer, Ronaldo, eu gostei muito dessa, ó, que está cravadinha em R$ 6,5. E eu queria passar a adotar essa. Eu vou falar assim, ó, gerencialmente, até você poderia pensar na alocação no dia a dia,
e buscar o que essa carteira menciona. Só que olha o tamanho do grau de risco que você está incorrendo, aqui é o eixo do risco. É muito maior do que a carteira ótima, a que possui o menor risco. Então, se aqui começar a dar errado, você não vai ter justificativa, a razão pela qual você deu um passo maior que a perna e quis assumir um grau de risco muito maior. Então, por isso que esta é dita como sendo a ótima, a melhor, porque com menor grau de risco é o que busca o seu retorno esperado. Tá? O que eu vou fazer? Vou abrir as 13 possíveis carteiras, vou encontrar a solução do modelo para a gente aplicar na carteira do IPREJUM. Aqui está. A gente pega a carteira número 4. Selic, CDI, fundos 68,80. Lembrando que TNB, título público comprado na curva, está atrelado a essa caixinha de investimento. S&P 500 para tratar os segmento dos multimercados estruturados e juntamente com os estruturados multimercados e FIPs, eles estão tudo no mesmo pacote. E MSCI, investimento no exterior, você vê que no primeiro momento, na primeira carteira, essa classe de ativo é tão importante pela diversificação que logo no início ele já trava no máximo que a lei permite. Tá vendo? Independente do grau de retorno e de risco que você vai buscar na carteira, você vê que para todas as carteiras é unânime que o máximo que a lei deixa investir, o modelo já sugere como sendo alocação no topo, no máximo, para investimento no exterior. Tá? E você vê que para o S&P 500, para multimercados P500, para dizer, você vê que no máximo você pode ir para 15, né? Você vê que na primeira carteira já dá 1/3 de alocação, na segunda já praticamente dobra, e aí crava já na terceira e mantém os 15%, que seria o máximo de diversificação nessa classe de ativo até o final. Então, como eu mencionei anteriormente, e como a gente constatou na matriz de covariância, que tinha correlação negativa ou covariância muito baixa, né? Você vê que, de fato, o modelo faz essa leitura também e faz a alocação devida, privilegiando, e aí se a gente for ver, 15 com 10, 25% de diversificação genuína na carteira, olhando no exterior e bolsa americana, sendo que necessariamente, obrigatoriamente, a lei não deixa eu ir mais, e eu tenho que ficar com 75% do meu recurso alocado em ativos aqui no Brasil. E pouquinho só de bolsa, a gente tem feito, como eu mencionei, os LMs há muitos anos seguidos, e os LMs sempre vêm mostrando a expectativa de renda variável local como sendo uma alocação muito pequena. Isso tem uma razão, né? Se a gente olhar, desde 2020, quando explodiu a pandemia, lembra que ela começou março de 20? Março de 20, então foi 20, 21 e 22, anos terríveis para todo mundo, mas principalmente Brasil, país emergente, bolsa local muito ruim. 23 teve uma boa recuperação, só que aí 24 começou mal e está terminando o ano muito mal. Então, se você teve 3 anos seguidos de bolsa local ruim, melhorou um pouquinho o 23, o 24 neutralizou o 23, e se eu somar tudo, dá quase 5 anos já completos. A menos de um mês, vai dar 5 anos completos de bolsa não andando, não tendo uma performance boa, o modelo lê que é uma classe que gera muito risco, só que traz pouco retorno. Razão pela qual ele pede para alocar muito pouco, principalmente porque para o retorno esperado que você precisa, não precisa ter tanto risco para compor a carteira. Agora é óbvio, imagina que você tivesse que buscar algo mais que R$7, aí você vê que a alocação, sua realidade é muito menor. Agora, você, pessoa física, o ALM serve para você pautar e fazer a gestão da sua carteira. O cenário é único para todo mundo, para o IPREJUM, para a gente, pessoa física. Se você quiser escolher o maior retorno possível, que é de 7,59 real, você faz essa alocação, já está aqui a receita, e aí você vai buscar a bolsa local perto de 18, tá vendo? E o máximo da lei 15 em S&P 500 e 10 em MSCI, tá? Então, independente de a solução do IPREJUM ser a quarta,
você pode pautar para você, na gestão do seu rico dinheirinho, fazer essa alocação, essa asset allocation, essa divisão de recursos nessas caixinhas que o modelo está mostrando. Ok? Aqui está a foto do passivo de vocês. Eu vou dizer, a gente faz números LMs. Alguém quer falar? Abrir o microfone. A gente faz esse estudo para inúmeros clientes. A foto do passivo de vocês é uma foto muito boa, tá? E aí você vê que essa foto, ela mostra o fluxo do resultado de receitas menos despesas, ou seja, tudo aquilo que entra, que o Prejum recebe, tudo aquilo que ele desembolsa, você vê que você tem um fluxo positivo até 2033, tá? Então, se a gente for olhar praticamente para 10 anos para frente, você não precisa mais mexer no seu portfólio, deixa lá só ele rendendo, deixa só engordando o boi, e aí, consequentemente, o que entra já é suficiente para pagar aquilo que sai. Isso que está dito lá no fluxo atuarial. Só que depois, é natural que a curva de previdência, as despesas venham aumentando a cada passo. Então, você vai ver que lá 50, 48, 50, 50 anos, vai ter o maior desembolso pela previsão do fluxo atuarial. Então, ele tem uma folga até 33, mas depois de 33, eu botaria pedaço não só em 50, mas também lá em 65, ó, 66, também tem um valor expressivo de desembolso. Então, o que o modelo vai fazer? Vai olhar todo esse fluxo de caixa do passivo e vai ver de que melhor maneira fazer a proteção, principalmente a partir de 2033, aonde a despesa vai começar a ser cada dia muito maior. Peguei, então, os benchmarks do modelo, peguei a quantidade, o percentual de cada um sugerido por Markowitz, já tenho os ingredientes e a quantidade, vamos fazer o bolo junto. Vi que nesse contexto, 2 bi está destinado para olhar em MAB, título público. Vamos fazer o diagnóstico desses 2 bis? Olha que show de bola, aqui é a cereja do bolo. Vocês têm investimentos para maio de 35. Hoje, vocês têm 89 milhões 227. O modelo pediu 89 milhões 266. Então, a diferença de 39 mil reais, se eu dividir por 4.221 títulos, que é o PU, preço unitário deste título, é como se eu tivesse que ir no mercado para comprar 9 títulos. Mas eu não vou no mercado para comprar 9 títulos, porque é uma quantia muito pequena. O mercado não vai fazer uma negociação de 39 mil reais. Tá? Da mesma maneira que o modelo pede 710 milhões 292 para agosto de 50, e você já cravou o que o modelo pedia. Óbvio que você cravou, por quê? Porque você já vem executando, como eu mencionei, há 5, 6, 7 anos direto, todo ano, estudo de LM. Então, a carteira já vai sendo pautada, já vai sendo direcionada para a proteção. E por isso que tem a lição de casa feita, na mesma medida que para o vértice maio de 55, o que você já tem é praticamente o que o modelo deu, a menos uma diferença de 77 mil, que seria 19 títulos. Então, aqui lição de casa feita, sensacional, parabéns. Pode somar aí, ó, 700 mais 100, 800, mais de 1.200 de título público, né, que você já tem na carteira, que você já fez a alocação. Só que o modelo enxergou o seguinte, ó, para agosto de 40 e para maio de 45, apesar de você já ter na carteira, eu queria reforço. Então, hoje você tem na carteira, agosto de 40, 88 milhões, ele pediu 300 milhões. Então, tem uma diferença de 211 milhões. Aí, aqui faz sentido como lição de casa. 211 milhões dividido pelo PU, preço unitário do título, eu vou chegar no valor de 51 mil títulos para eu comprar. Mesmo contexto, maio de 45. O modelo pediu 528 milhões. Lembra que é um reforço? Ele reforça antes daquele momento que é o vale daquela curva, onde vai ter mais desembolso. Ele pediu reforço antes. Você tem praticamente hoje a metade já comprada, ele pede a outra metade. Então, você tem a oportunidade aí de ir atrás, de buscar a compra de 63 mil títulos que vão vencer em maio de 2040.
A parte aqui era para a gente dar a solução, imunizar a carteira, casar fluxo de caixa, cash flow matching. Aí você vai dizer, Ronaldo, a gente não quer mais comprar título público. Eu falei, então tá, então vamos dar continuidade, vamos olhar o diagnóstico dentro de cada segmento, olhando os fundos, e o que tem aí para a gente estar tendo de solução. Pois bem, buscamos lá a macroalocação sugerida por Markowitz, IMAB 68,8. Hoje você tem, a diferença é de quase 16%, 472 milhões. Então, você pode pensar em aumentar justamente os títulos públicos, tendo em vista que a gente já disse qual o vértice que você podia estar aumentando e quanto. Por outro lado, vocês têm liquidez quase que o dobro, né? Um pouquinho mais do que o dobro do que o modelo desejou. O modelo desejou 4,37, você já tem quase 10. Tem bastante dinheiro, bastante lenha para queimar. Isso é muito importante, porque o momento é muito bom para você enxugar um pouquinho o CDI Selic, principalmente travar a taxa comprando título público, marcando na curva e garantindo essa taxa muito para frente. Porque muitos no mercado estão dizendo, ó, tudo bem, estressou, a taxa chegou lá em cima, mas muitos estão dizendo, ó, talvez não seja já o ponto máximo e que daqui para frente não tem como piorar mais, e aí, consequentemente, essa curva pode começar a fechar. Se a curva começar a fechar, se ela começar a cair, quanto antes eu comprar e aumentar a possibilidade de travar ainda mais a carteira comprando título público, quanto antes melhor. Porque talvez a cada dia que passa a taxa pode estar mais lá na frente menor. Tá? Então, se você olhar o segmento de renda fixa, o diagnóstico, o que, que é? Você poderia pegar esse montante de 5,58 que ele pede para diminuir e já subir aqui para a linha de cima, tá vendo? Nada mais é do que pegar, por exemplo, 165 milhões. Estou fazendo uma conta grosseira, não estou falando que esse fundo é bom ou ruim. Estou falando só do financeiro. Preciso pegar 165. Se eu pegar esse 111 mais esse 45, esse já praticamente me dá os 155, né? 156, quase que o mesmo número. Então, quando eu digo que vocês têm lenha para queimar, vocês têm liquidez. Tem de onde tirar dinheiro para aumentar ainda mais e buscar a proteção da carteira, aumentando principalmente a compra dos títulos públicos marcados na curva. Só que você pode também pensar em comprar fundos IMAB. Se a gente acredita que hoje está no máximo e que daqui a pouco essa curva começa a fechar, eu montar posição em fundos atrelados IMAB que vão sofrer marcação no mercado, na hora que a curva fechar, eu vou ganhar bastante dinheiro. Então, você tem essas ambas as hipóteses que você pode estar para implementar aquilo que o modelo sugeriu. Tá? A menos de uma diferença de um com o outro, sobra 10% que você pode aumentar na carteira, que seriam 307 milhões no segmento de renda fixa. Então, o que a gente fez? Fizemos o diagnóstico, o laudo tem que sair. Então, aqui, o que o modelo sugeriu, o que vocês têm, consequentemente, sai lá o laudo, o diagnóstico. Aumentar a alocação em títulos públicos do artigo 7.1a, no total de 472 milhões, representa 15,93%, quase 16%. Diminuir a alocação em fundos atrelados a CDI Selic, então, o que a gente falou, esse 665 pode vir para cima para alimentar aqui. A diferença dos dois é aumentar 10%, 307 milhões. Na parte da renda variável, isso a gente já conversou nos LMs anteriores, tá? A gente acabou, porque a renda variável não disse porque veio principalmente nos últimos 5 anos. A alocação sugerida pelo modelo é uma alocação pequena e você tem um valor um pouco maior, né? Então, qual que é o grande detalhe? Apesar do modelo, num primeiro momento, dizer que ele gostaria de ter menos posição, que você teria que desmontar, vender, resgatar esse montante, que representa quase 15% da sua carteira, o grande detalhe é, apesar do modelo dizer, o modelo não sabe que existe uma Secretaria de Previdência, o Tribunal de Contas diz, se você entrou num fundo e você vai sair e vai deixar dinheiro para trás, vai realizar prejuízo, que a cota, se você acompanhar, foi desvalorizada, e uma vez saindo, você, quando o mercado voltar, você não consegue recuperar, consequentemente, se realizaria um prejuízo. Então, o Tribunal de Contas fica maluco com esse contexto de eu sair de fundo, deixando dinheiro para trás. Isso eu estou dizendo porque se você passar uma peneira aqui, nessa gama de fundos,
Tem 2, 3 ali, se não 4, que você poderia peneirar e dizer, ó, eles não merecem estar mais na minha carteira. Mas muitos dos fundos, ainda você não consegue desmontar a posição, pedir resgate, porque o valor que ele tem hoje é menor do que quando você entrou. E aí, consequentemente, se você sai com um valor menor, você deixa o dinheiro para trás, você, de fato, concretiza e realiza o prejuízo. Tá? Então, tomar cuidado só na parte do estudo na renda variável, que apesar de dizer para diminuir e chegar a um valor muito pequeno, na prática, uma coisa é teoria, na prática você não pode fazer, ou é muito difícil fazer, porque a portaria da Secretaria de Previdência ela disse, em fazendo, você tem que fazer justificativa, você tem que comprovar toda a sua estratégia de gestão, razão pela qual você está abdicando desse dinheiro que vai ficar para trás, porque você vai para outro fundo para fazer uma corrida de recuperação. Tá? Então, desde que fundamentado, aos olhos da portaria da Secretaria, você teria essa condição de fazer, sim, o resgate de um fundo, mesmo estando com um valor menor do que você entrou, e, consequentemente, correr atrás de outro para fazer essa corrida de recuperação. Vamos olhar o segmento exterior, estruturado, imóveis, e a gente acaba. Aí a alocação objetiva. Então, da mesma maneira, o diagnóstico da renda variável local diminuir os quase 15%. Investimento no exterior. Vocês têm 6,25, o modelo está sugerindo o máximo que a lei permite, que é 10. Tem espaço que é 3,75 para aumentar, seria aí 111 milhões. E vou dizer novamente, essa classe de ativo, enquanto o Brasil estiver ruim, ou o Brasil ainda piorar, o risco Brasil continuar subindo, o real vai lá para baixo, o dólar vai explodir. Aqui é a classe de ativo onde a maior parte dos fundos, o câmbio é livre. Não tem o hedge cambial. E aí, consequentemente, você absorve toda essa alta do dólar que a gente vem acompanhando, vem pressionando muito. Só para vocês terem ideia, teve fundos, já nesse ano, está dando 30%, 35%, 40%, 50% só de recuperação nesse ano. Tá? Obviamente, porque grande parte, metade, é porque as empresas evoluíram e tiveram a rentabilidade boa, né, lucros e assim por diante. Então, o valor da ação negociada valorizou. E o outro ponto é a parte do dólar que você absorve pela questão cambial. Perfeito? Então, como sugestão para o investimento no exterior, já está bom, já está no caminho. Isso aqui foi uma portinha aberta pelo LM lá nos primórdios, os primeiros que a gente fez, não só exterior, como olhar multimercado atrelado ao S&P 500. Então, vocês têm ainda um espaço de poder aumentar a alocação em fundos do artigo 9º, 2 ou 3, que são do investimento no exterior, num total de 111 milhões, que seria 3,75%. Perfeito? Investimentos estruturados, vocês têm uma carteira bastante grande de FIPs, então tudo aqui tem o contexto de estar chamando capital, né? Cada um, vocês sabem quanto vai chamar para o ano que vem, então esse valorzinho vocês têm. E aqui em cima, ó, no 10.1, vocês têm praticamente 4 fundos que são exclusivos atrelados ao S&P 500, exclusivamente para o benchmark S&P 500. Então, vocês têm hoje quase 14, você já está quase na tampa, a alocação máxima que o modelo permite é 15, você teria 1% de espaço para pensar em aumentar 30 milhões, mas como eu falei, esse praticamente 1% já vai ter vários FIPs aqui que vão chamar capital. Então, você já vai ter o incremento de patrimônio de valor nesses fundos aqui. Então, está praticamente aqui zerada a expectativa de que você tinha de investimento estruturado. O que vocês já fazem gestão hoje já chegou praticamente no máximo que a lei permitiria. Tá? Então, o diagnóstico é esse. O modelo pediu 15 para arredondar. Seria pensar aumento de 30 milhões, que seria só 1%. Mas esse aumento, como eu mencionei, vai vir provavelmente na chamada de capital dos FIPs. E aí você já atenderia a essa sugestão do LM meio que automaticamente. Por fim, o último segmento, depois mais 2 slides a gente termina, fundo imobiliário. Vocês têm 0,20, o modelo fala, eu não gostaria de ter nada, uma classe de ativo que é um pouco complicada. Consequentemente, ele pede para até fechar a conta de não ter 6 milhões, não ter esse só 0,20 da carteira, é muito pouco. É isso, né? Como vocês são gigantes, quando você olha o 0,20, você fala, é pouquinho, é só 0,20%. Só que na hora que você faz via PL, vira 6 milhões. Eu queria ter 6 milhões na minha conta ali para poder
dar uma passeada. É muita grana, apesar de percentualmente, então não efetuar alocação em fundos imobiliários do artigo 11, até porque o LM não quer, e você vê que tem alguns fundos ali que não são as mil maravilhas, né? Terminando, sugestão minha, Ronaldo, diante do que Markowitz sugeriu, de alocação objetivo dele, o que eu estou sugerindo para ser a alocação objetivo da política de vocês? Nota, é sugestão, não é imposição. Aqui vocês podem fazer a dança das cadeiras, aumentar um pouquinho mais ali, diminuir um pouquinho aqui, e fechar no número do 100%. O que eu fiz? Travou, tá travando. Para cima, tá? Hoje, Ronaldo, tá travando? Oi? Ronaldo, o assunto, essa parte é tão cabulosa que ninguém ouviu nada que você falou desse trecho. Tá? Então, peraí, vamos lá. Será que foi a internet que oscilou aqui? Alguém Ela está interrompeu? oscilando desde o começo da apresentação, tá? Então, assim, tem alguns trechinhos, mas dessa vez foi que cortou o máximo, assim. Então, se puder Não, eu retomo. reiniciar esse último slide, a sua fala Lógico. ajudaria bastante, tá? Lógico. Tá, eu vou compartilhar de novo, só um minuto. Só um minuto. Ó, voltei a compartilhar. Vou mencionar de novo, tá? Então, aqui é a alocação sugerida por mim, tendo em vista aquilo que Markowitz deu como solução, tá? Aqui está a alocação objetivo da política hoje. Então, o que eu sugeri? Não é sugestão, não é obrigação, não é imposição. Hoje, na política, para o 09, alocação objetivo para fundo imobiliário. Modelo do zero. Eu estou seguindo o modelo. Até porque, eu vou dizer, se eu conseguir desvencilhar, se eu conseguir alguém que compre, eu tirar isso da carteira, seria muito bom. Então, eu dizer que eu quero chegar no zero é dizer que eu vou fazer uma gestão tentando alterar e diminuir essa posição que eu tenho atualmente. Tentar limpar a carteira e tirar. S&P 500, 15% investimentos estruturados. O que eu fiz? Hoje, vocês têm lá, ó, 9,42 nos FIPs, eu mantive o 9,42, ou você pode aumentar um pouquinho pela chamada de capital, e a diferença de 15 menos o que já tem FIP, eu coloquei para multimercados atrelados a S&P 500, que é o que vocês já têm. Vocês têm aqueles 4 fundos, são os 4 fundos melhores que tem no mercado de S&P 500. E aí você vê que destoa só um pouquinho, aqui estava bem 7,7, ó. Eu praticamente tirei 2 daqui, trouxe para baixo, que é a realidade de vocês hoje do FIP, e consequentemente tirei 2 daqui, do que estava hoje. Tá? Estou adequando principalmente a realidade dos FIPs. Investimento no exterior. Vocês já têm cotas de fundos lá fora, 5,77, eu mantive o 5,77, e a diferença de 10 menos 5,77, 4,23, para aumentar em fundos de ações BDR nível 1. Ok? Bolsa, 1,83, mantive 1,83, você vê que hoje estava lá 4,5, então você pode até pensar em diminuir um pouquinho mais, tá? Na liquidez, o que eu fiz? O que tem no 71B, fundo que tem título público, tem 0,16, eu mantive. O que tem no FDIC cota sênior, 0,06, não tem como mexer, né? Mantive o 0,06. A diferença, 4,37, que Markowitz sugeriu, 4,37 menos o 0,16 menos 0,06, e sobra 4,15, para eu deixar em 7,3A, que são os fundos atrelados a CDI, Selic e renda fixa. Ok? E por último, alocação. Hoje, vocês têm como objetivo 63 na política, no máximo 70. O que eu fiz? Sendo que hoje você já tem 52. Eu mantive os 52 que vocês têm, ó. Hoje, se tivesse que manter, você ficaria muito abaixo. Você, a sua realidade hoje, se tivesse que manter os 52, você, como objetivo, já está 63. E você podendo chegar a 70. Você vê que a sugestão para fechar a conta do 100 fica em 68,8. E é exatamente o que Markowitz sugeriu.
68,8, olha que interessante, está exatamente entre o objetivo e o máximo que você já tem hoje na política. Então, não é novidade. Mais de 52 que você tem hoje, para trazer para 68, você tem praticamente quase que 15% que você pode aumentar. E é um aumento muito importante, dá para você aumentar, né? Então, esse é o ponto, essa sugestão não é obrigação, mas você vê que do que está de objetivo hoje não destoa muito, a menos do lapidar, a menos de um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, você vê que está perfeito nessa sua trajetória, só ajustar lá os títulos públicos que ainda tem lição de casa para fazer, tá? Aqui é só foto do RED, do passivo, você vê que o verde sempre é maior que o vermelho, sempre você garante a razão de solvência, sempre você vai conseguir pagar os benefícios. Como conclusão, a gestão de ativos e passivos possibilita a diminuição dos riscos, aumentando a chance de sucesso do objetivo buscado, que é, com menor grau de risco, eu buscar aquela taxa de juro real que está na política de investimentos. Perfeito? Então, o que eu queria apresentar para vocês era isso. Eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela e eu abro para vocês. Se quiser fazer alguma intervenção, quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. É isso, Ronaldo. Queria também agradecer a apresentação, né? E aproveitar, a Cláudia precisou dar uma saidinha, então eu estou aqui agora puxando o barco aqui um pouco, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, vamos aproveitar. O Ronaldo vai ter mais algum compromisso? Não, vai ter um compromisso daqui a pouquinho. Então, se a gente tiver alguma pergunta, vamos aproveitar que o Ronaldo está aqui, ele possa esclarecer. Se tiver alguma coisa relacionada aqui também, eu também estou à disposição para esclarecer de vocês, tá, pessoal? Ronaldo, é o Márcio que vai falar, tá? Oi, Márcio. Tudo bem? Prazer falar com você mais uma vez. Igualmente, igualmente. Ronaldo, uma das coisas que preocupa, eu acho que também boa parte dos conselheiros, é o seguinte: a gente vê, durante todo esse tempo, que as nossas alocações estão, pelo menos, encaminhadas, corre tudo bem, a nossa gestão de ativo está sempre maior que o passivo, mas, via de regra, todo o cálculo atuarial, todo o movimento mínimo que acontece, o nosso déficit técnico vai lá em cima. O nosso último déficit técnico, por exemplo, o Marcelo sabe dizer melhor, foi 560 milhões. Então, isso que é preocupante. A gente está com as alocações certas, a gente tem acompanhado a meta atuarial, só que todo ano, quando a gente fala em qualquer movimentozinho, arrebenta o Instituto. Essa é uma preocupação que a gente tem e não sei se você consegue explicar, dar uma margem para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, qual que é o grande detalhe, Márcio? É o que você acabou de falar. Você faz da parte do ativo, você faz a lição de casa e faz muito bem a gestão da carteira. Tanto é que você vê, hoje tem uma carteira aí super protegida, a grande parcela está em título público, aquilo que dá para diversificar, que está quase no topo já da diversificação, buscando rentabilidades em outras economias que não só o Brasil. Agora, o grande ponto é que a parte atuarial, com todas as regras que a Secretaria de Previdência solta, com a imposição da taxa de juros, que é ela que determina qual taxa de juros que cada um tem que utilizar, que ela estabeleceu a métrica do duration do passivo. Então, na hora que você vai fazer a cartilha que é encomendada pela Secretaria da Avaliação Atuarial, não tem como, e se lembrar que a expectativa de vida do brasileiro vai aumentando e que, consequentemente, a gente tem muitos casos de aposentadorias especiais, né, de regras que as pessoas muitas vezes vai contribuir menos e vai receber mais. Se você olhar no todo, o problema está muito mais, e quase que na totalidade, do lado atuarial, sendo que você não tem culpa e nada consegue fazer, e muito pouco, porque por mais que você busque rentabilidade, por mais que você busque algo acima da meta, o que vai ficar acima da meta do investimento, às vezes é muito pouquinho, diante dessa abrupta aumento das reservas com relação a não só premissa, expectativa de vida e assim por diante. Então, o problema é muito mais no lado atuarial por si só, e aí você fica meio que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque todo ano tem uma avaliação atuarial, tem mais valor cada vez maior. Aí você tem que acelerar na parte do investimento. Pega agora esse ano, e provavelmente ano que vem, que é um ano totalmente distorcido,
que o mercado vira de ponta cabeça, aí a variável investimento que poderia te ajudar começa também a precipitar e dar aí uma dor de cabeça. Você pega a bolsa local, um desespero, né, de rentabilidade não favorável. Então, é meio que um dilema que você tem que conviver e é meio que tentar, né, aceitar de um contexto de uma estrutura dos regimes próprios, que é ter uma curva de previdência cada vez mais onerosa, um mercado horroroso de um Brasil que está vivendo agora de um desgoverno que impacta o mercado financeiro, né? Isso é trabalhando com fato, não estou falando em política, aí a favor de A ou de B, é a leitura do mercado, eu sendo a voz do mercado, e, consequentemente, ter que todo ano fazer esse plano de equacionamento e, na hora que você bate o olho, nota, obviamente é dinheiro, obviamente o valor é expressivo, mas eu vim lá de regimes próprios para o Brasil afora aí, cidades muito menores, têm déficits muito maiores até que vocês, porque está estarrecido. Então, óbvio que não é bom, mas o que vale é para você ver que é para todo mundo. Tem gente ainda tem menor capacidade, menor tamanho e tem um déficit ainda maior. Mas isso está no pacote de circunstâncias de como se faz uma avaliação atuarial. E aí não tem muito para onde correr. E aí vem cada dia números maiores, principalmente pela questão da taxa de juros que a Secretaria de Previdência utilizou e meio que impôs a vocês. E se for olhar as últimas, a vida inteira sempre foi 6. E as últimas todas foram trago o passivo, uma taxa menor, eu faço explodir reserva, eu faço aumentar muito o passivo. E vocês têm feito esse aumento de passivo através de taxas de juros atuariais utilizadas menores há pelo menos os 3, 4, 5 anos para cá. Isso impacta demais. É uma métrica definida pela Secretaria de Previdência e acabou atrapalhando e onerando demais os regimes próprios. Não tem muito o que fazer. Hoje a gente pega outubro, né, Marcelo? O fechamento de outubro, nós chega a IPCA quase 8, né, Marcelo? Só que a gente coloca o cálculo atuarial no outro valor. E isso já surgiu até apontamento também da maturidade do regime, que nosso regime é um regime complicado, nós temos, se não me engano, 2,3 ativos para cada inativo, a gente começa a sofrer apontamentos e a gente vê que parece que estão querendo que o sistema vá por terra, né? Porque a gente não consegue. Tanto a Prefeitura de Jundiaí hoje vive uma situação bastante complexa, quando a gente fala de alíquota suplementar, e daqui a pouco realmente vai ficar inviável. Estou dando a mesma coisa. Qualquer reajuste, qualquer 0,5% acima da inflação, gera impacto gigantesco. Isso. Mas, Marcelo, desculpa, Ronaldo, se você pegar o resultado desse ano nosso aqui, o ano passado a gente superou a meta em quase 50%. Vamos arredondar assim, em ordem de grandeza, tá? E mesmo assim a gente teve um resultado atuarial negativo, né? Então, reforçando até o que o Ronaldo comentou, assim, a gente corre do lado de cá, mas a nossa velocidade é sempre menor do que a velocidade atuarial, né? Não só pelo aumento de salário, né, que você comentou, Márcio, mas aqui também a gente tem outro favor que joga a favor da vida e contra os números, né, que a expectativa de vida do jundiaense ela tem aumentado nos últimos 10 anos consideravelmente, né? Então, tudo isso acaba provocando um buraco, né? Por exemplo, para o ano que vem, a Cláudia está aqui, ela pode até dizer melhor, a gente já tem contratado para o nosso cálculo atuarial um déficit grande, independente do resultado que a gente encerre o ano aqui da carteira de investimento, tá? Mas é engraçado. Quando a gente fala em aumento da expectativa de vida, a gente não está falando que está aumentando 10 anos. Quando a gente fala de um déficit técnico de 500 milhões, nós estamos falando de 10% do total da nossa reserva matemática que seria necessária. E a gente fala isso, aumentou em 1 ano e meio a expectativa de vida. A gente está falando que aumentou 10 anos a expectativa de vida, às vezes é meio desproporcional essa fala do aumento da expectativa de vida com o custo lá na frente. Ia viver até os 75, vai viver até os 76. Ok, isso vai custar 2 bilhões. Você fala, mas como? Da onde que sai esse número, esses 2 bilhões? O salário do aposentado na prefeitura é alto. Tá, nós estamos falando de
uma média de R$9.000, sabe? Então, às vezes os números ficam meio assim, lógico, não estou nem questionando a metodologia de cálculo e tal. Isso o que a gente acaba percebendo do lado de cá é que a gente não sabe onde vai parar o regime de previdência. Aumenta um ano, aumenta 500 milhões. Aumenta um reajuste de 0,5% mais 500 milhões. Vai mexer num cargo mais 200 milhões. Daqui a pouco vai ficar realmente inviável, né? A gente fica preocupado com isso. E parece que estão forçando para que caminhe para o fim dos regimes próprios, né? Isso que é triste. Márcia, só complementando um pouco, né, é que o que também pega um pouco é a questão do porte, né, do IPREJUM. Então, assim, até para responder aquele apontamento do tribunal, eu fiz uma pesquisa, e nós temos no Brasil 108 RPPS do porte nosso, e desses 108 RPPS, a média de correlação entre ativos e aposentados nesses institutos é de 2,50 de ativo para aposentado, né? E o nosso é 2,43. Então, assim, a gente não foge tanto da média, assim, os institutos de grande porte e maduros como o nosso, né, que já tem ali 30 anos, eles trazem consigo consequências de muitos anos, né? Então, o problema não é o déficit de hoje, é o déficit de hoje em cima do de ontem, em cima do ano passado, em cima do de 20 anos atrás. E esses movimentos são igual assim, a gente brinca, né? O movimento do Titanic. Você precisa fazer um esforço mínimo, muito grande para uma mudança de trajetória pequena, por conta dos números. Então, assim, entendo, é preocupante sim, demanda que a gente acompanhe muito de perto, e não descuide, embora não seja, né, como o Ronaldo comentou, o atuarial, ele pesa mais do que os investimentos. Mas, assim, o colocar os investimentos ali na trajetória correta ajuda, né? Porque a gente viu ali no ano da pandemia, aqueles 2 anos ali, o quanto prejudicou. Então, é importante a gente ir fazendo a nossa parte, sempre buscando o melhor. Deu déficit, vamos procurar equacionar, é difícil, mas vamos cobrindo, porque não vejo muito outro caminho, né? Soluções milagrosas não existem, infelizmente, né? Não tem muito jeito que fazer, né? Isso porque nós fizemos dever de casa, foi feita a reforma da Previdência, foi feito tudo. E é engraçado, né? Hoje a média de entrada no serviço público, vamos dizer, praticamente 23 anos, contribui até perto dos 60 anos, ou seja, 37 anos de contribuição, mesmo que a expectativa de vida seja 75, 77, ou seja, você contribui por um pedaço bem grande, está usufruindo muito menos lá, e mesmo assim, continua dando déficit em cima de déficit. Exatamente. Essa conta não vai chegar no fim nunca, pelo amor de Deus. Pessoal, eu vou precisar liberar o Ronaldo, que eu tinha combinado com ele até às 5h30, Ronaldo, para não te atrasar no 3h30, próximo compromisso, 3h30. Tá bom. Se tiverem alguma pergunta, gente, pode endereçar para mim ou para a Cláudia, eu encaminho para o Ronaldo, ele respondendo, eu passo para vocês, tá? Eu e a Cláudia, a gente continua aqui, é só o Ronaldo que precisa sair, se precisar discutir algum outro assunto, a gente está à disposição, mas eu queria reforçar com vocês que até o final dessa semana eu encaminho para os conselhos, tá, e comitê de investimento, a nossa minuta e a proposta da política de investimento para o ano de 2025 para apreciação. Então, eu estou encaminhando com certa antecedência para a gente discutir ela na reunião desse mês, lá na última semana, né, que vai ser de novembro, para a gente poder aprovar para conseguir cumprir os ritos legais aqui com prazos junto à secretaria, tudo bem? Perfeito. Ronaldo, obrigado mais uma vez aí, tá? Valeu, Marcelo. Pessoal, muito obrigado e prazer em revê-los, fiquem com Deus. Amém, obrigado. Marcelo, é a Angélica falando. O Alessandro fez um comentário ali no chat, que eu acho que é interessante, vai em base no que o Márcio falou, ele está sem fone, por isso que ele está escrevendo. Mas é o que a gente pediu, né? Que ele pediu, na verdade, para que conste na próxima o cálculo atuarial. A média de entrada em aposentadoria, porque dá para ver que é importante, né? Pode mudar bastante aí os números.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse ponto que o Márcio até comentou com relação ao salário, né, a expectativa de vida nossa aqui tem aumentado 3 meses nos últimos anos, né, como eu falei, em 10 anos, nós estamos falando de 3 anos, né, então, 3 anos, a folha hoje está em torno de 25 milhões aqui, a gente faz a conta 25 vezes 13, a gente já tem noção do impacto que é, né, essa expectativa de vida aumentando. Eu não estou dizendo que é ruim, todo mundo quer viver mais, né, mas isso tem um impacto atuarial que precisa ser financiado, né. Não sei se vocês têm acompanhado, infelizmente a gente tem até ouvido já comentar, não aqui em Jundiaí, obviamente, mas o ministro da Previdência falou da necessidade de uma nova, da discussão de uma nova reforma, né? Então, tudo isso passa pelo sistema, né? A evolução do sistema, né? Tudo isso. Então, eu não me preocupo com reformas hoje, porque acho que até minha aposentadoria a gente vai ter algumas pela frente, né? Para tentar manter pelo menos uma saúde do sistema. Estou entrando no mérito aqui se é justo ou injusto, tá? Estou dizendo que pelo menos se garantir que o sistema ainda existe, que nem a preocupação que o Márcio trouxe aqui, de se levar para a extinção dos RPPS do jeito que está dado hoje. Vamos preservar a saúde do sistema e depreciar a saúde dos assistidos. Dos assistidos, infelizmente. Vão drenar a saúde dos participantes para dar saúde para o sistema. Daqui a pouco a gente vai trabalhar até os 75 e receber até os 80. Isso, exato. É isso que é preocupante, né? Mesmo porque essa fala até que o Ronaldo falou, as premissas do cálculo atuarial, então, não leva em conta a realidade do instituto, é muito faz de conta, olha, então você vai ter uma rentabilidade de 5% e problema seu, você vai ter um déficit técnico gigantesco. Até que não, tá, Márcio? Porque a gente procura aqui, você vê nas discussões que a gente tem com relação ao cálculo atuarial, que a gente sempre procura levar ao mais próximo da realidade de Jundiaí, tá? Para a gente ter um número que seja real e factível, né? Para a gente saber com aquilo que a gente está lidando, né? Mas eu não digo com relação ao instituto em si, tá, Marcelo? Eu digo com relação às premissas fixadas pelo Ministério da Presidência. Sim, só para você ter ideia, né, ele estava falando da remuneração, né, a gente tem uma taxa média, esse ano a nossa média é 4,93 pela duration do nosso passivo, né, de aposentadorias e tudo mais, então a nossa meta seria IPCA para o ano que vem mais 4,93, mas a gente está discutindo aqui, a gente pode adicionar 0,15 a cada ano que a gente bateu meta nos últimos 5 anos, tá? Então, a gente tem adotado esse modelo nos últimos anos, e esse ano a gente deve adotar também, que é perseguir uma meta um pouco maior, né, que é essa de 5,23, por exemplo, seria a gente adotando 2 vezes do 0,15, que seriam os 2 últimos anos, os 2 anos que a gente bateu meta, 2019 e 2023. Então, a gente pode crescer um pouco. Então, provavelmente a meta que eu vou propor aqui para vocês, para discussão e tudo, para o ano que vem, ela vai ser um pouco superior a esse ano e deve ser IPCA mais 5,23, tá? Só que o teto da secretaria, o limite, né, é IPCA mais 6. Pode acontecer o que for no mundo aí, degringolar tudo para tudo quanto é lado, que o limite é IPCA mais 6. Eles levam o nosso passivo lá em cima, isso, e seguram o nosso ativo, e isso gera déficit técnico. Eu até concordo que outros institutos, outras situações vão fazer fantasioso, vão colocar a rentabilidade lá em cima para não dar déficit técnico. Essa discussão. Mas acabam limitando a gente na nossa rentabilidade de ativo e prejudica, porque seu passivo cresce, seu ativo não cresce, gera déficit técnico, aí você vai discutir reajuste salarial, qual é o problema do reajuste salarial, ele vai ter junto, e vira uma bola de neve, e a gente acaba pagando conta com isso. Né? Essa é a maior preocupação, mas tranquilo, atendido. A intenção é justamente essa mesmo, que é uma bola de neve. Né? A gente corre atrás, a gente tem que correr atrás aqui, Angélica, a gente tenta fazer o nosso melhor aqui, né, do nosso lado, da participação de vocês aqui, para a gente tentar amenizar, porque vai chegar uma hora que também vai ficar insustentável para o poder público também. Que o bolso do poder público ele tem um tamanho, vai chegar uma hora que não vai caber no bolso. Essa é a preocupação. Bom, eu estou satisfeito.
Agradeço. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu vou parar de falar para não ficar atrapalhando. Então, só reforçando, pessoal, mais uma vez, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Mas eu passo essa minuta para discussão e leitura com vocês. Também fico à disposição, antes da reunião, se necessário, a gente fazer um bate-papo para discutir qualquer coisa da política, tá? Qualquer informação que vocês tenham dúvida do que está escrito lá, tá? Para chegar na reunião, a gente está com um assunto bem encaminhado e não gerar ali dúvidas assim. Tranquilo? Podemos dar por encerrada a reunião, gente? Acho que é isso, Marcelo. Perfeito, Obrigado Marcelo. mais uma vez pela atenção e vamos em frente. Boa, eu agradeço aqui a presença de todos e qualquer coisa a gente está à disposição aqui para dúvidas, tá? A gente já deve estar subindo esse relatório no site, tá? Esse que foi apresentado aqui, o Ronaldo já me encaminhou. Eu já vou subir ele para o site, então vai ficar disponível. Deixa eu até compartilhar a tela aqui, e daí fica fácil que eu mostro o caminho para vocês verem onde que vai ficar. Se precisar consultar, quiser analisar o estudo com calma, tá? Aí eu vou mostrar aqui. Então, assim, analisa com calma. Vocês estão vendo a tela aí, tá? O ALM vai ficar na guia investimentos. Cliquem aqui em ALM, tá? Depois em documentos, ele vai estar aqui ALM 2025. Quem quiser consultar, analisar, fica tranquilo, tá? E daqui, acho que uns 15, 20 minutinhos, já vai estar disponível aí para vocês acessarem, tudo bem? Beleza, obrigado, Marcelo. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Até mais, pessoal. Até. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até.